Paz do Senhor Jesus, tudo na bênção, mais um tempo com a poderosa palavra do Senhor. Quero compartilhar com você Provérbios 16, 18, que diz assim, ó, a soberba precede a ruína, a altivez do espírito a queda. Amém, gente? Toda vez que nós ouvimos alguém falar de soberba, principalmente para quem conhece o reino de Deus, quem está na vida espiritual cristã, ele vai se lembrar do diabo. É verdade. Ele vai se lembrar do diabo. Por isso que a Bíblia diz que Deus, ele resiste o soberbo. A palavra do Senhor Deus. Deus resiste o soberbo, dá, porém, graça aos humildes. O que é graça? Deus favorece os humildes. Deus, ajuda os humildes. Mas, porém, se a pessoa for soberba, Deus resiste. Deus quer ficar longe desta pessoa, porque toda vez que Deus vê uma soberba no coração do ser humano que ele criou, ele lembra do diabo que desobedeceu, do diabo que quis ser mais do que Deus. A soberba entrou no coração de Satanás por causa da fonte de poder que ele tinha muito poder, por causa da sua beleza, ele era, segundo os textos bíblicos, ele era um querubim ungido, bonito, belo, e a soberba entrou no coração dele, ele quis ser mais do que Deus. Ele falou, vou colocar o meu trono acima do trono de Deus, eu vou colocar o meu domínio acima do domínio de Deus. Ali já estava a queda dele determinada quando chegou no coração dele. E Deus o lançou, a Bíblia diz, que nas partes mais baixas da terra, por causa da soberba que foi entrando no coração dele e o destruindo. Então, toda vez que Deus nota soberba na vida do ser humano, Deus lembra do diabo. E vai acontecer o quê? Precede a queda. Essa pessoa, ela vai cair. Isso não quer dizer que você vai ser uma pessoa que não vai lutar para melhorar na vida. Isso não quer dizer que você não vai, às vezes, ter autoridade sobre alguém. Depende da posição que você está. Um policial, por exemplo, ele precisa ter autoridade sobre um marginal. Ele precisa ter autoridade para exercer a lei. Um médico, ele precisa ter autoridade para determinar um medicamento para a vida da pessoa. Porque autoridade não é soberba, gente. Autoridade não é soberba. Autoridade é dom. É dom. Então, muitas vezes a pessoa está usando a autoridade que Deus o deu e a pessoa está achando que é soberba, mas não é. Uma mãe, quando está no seu exercício de mãe, exigindo de uma filha, cobrando de uma filha uma coisa, não é soberba. Um pai, quando está exigindo também, quando está falando como é que deve ser as coisas, não é soberba, porque muitas vezes os filhos falam assim, meu pai acha que sabe tudo, minha mãe sabe tudo. Não é soberba. Ele está exercendo a autoridade de pai ou de mãe. É verdade. Isso aí não é soberba. Você exercer a autoridade um pastor, um professor e um servo qualquer, conforme aquilo que ele está fazendo, ele precisa fazer, então ele precisa exercer a autoridade. Aí não é soberba. Agora, o que é soberba? Quando a pessoa acha que é melhor do que o outro. Quando a pessoa se coloca maior do que o outro. Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 2 que nós devemos sempre considerar as outras pessoas mais do que a gente. Isso não quer dizer que você não vai ter autoridade. Isso não quer dizer que você não vai exercer autoridade quando necessário. Agora, você tem que se esvaziar, ou esvaziar-se, melhor assim, de soberba. Porque vai cair. A queda vai ser triste. É verdade. Nós vemos isso em todos os lugares. Nós vemos na política, nós vemos em vários lugares, Tinha um político muito famoso aqui no Brasil, todo mundo engrandecia ele. E aí, segundo o que contam, no tempo da Constituição, em 1988, teve a Constituição do Brasil. E uma pessoa humilde chegou para ele e falou assim, olha, que bom, Deus ajudou, e o Brasil agora tem uma Constituição, tem leis, história toda. Graças a Deus que nós temos isso, deputado? Esse deputado falou assim para essa senhora, Deus não.
Eu. Eu sou o pai da Constituição. Foi eu que criei essa Constituição. E esse político, né, ele com essa arrogância dele, pelo que me contaram, houve um acidente aéreo com ele, nem o corpo encontrou. Nem o corpo encontrou. Para que tivesse aquele enterro, aquelas homenagens, né, até hoje. E eu vi que a soberba entrou no coração dele, uma coisa que atinge toda a nação. Então, precede a queda, é verdade. A altivez de espírito também precede a queda. Então, mantenha seu espírito baixo. Mantenha, né? Não deixe que a soberba entre no seu coração, entre na sua vida, porque certamente vai nos destruir. Então a gente precisa manter a humildade que houve em Cristo Jesus, eles bem-aventurados os humildes, tudo que nós vamos fazer. Vai repreender alguém? Repreenda com amor, com carinho, com zelo, com mansidão. Não tem problema nenhum você exercer a sua autoridade, o seu ofício, com mansidão, porque a autoridade é a mesma. Grito não resolve, se impor não resolve, ao extremo não resolve, porque vai gerar soberba, altivez de espírito, e a pessoa vai acabar caindo. Mas faça por humildade, faça com mansidão. Deus vai estar com você e você vai ser abençoado. Amém? Essa é a nossa mensagem de hoje. Livro de Provérbios, capítulo 16, verso 18. Deus te abençoe muitíssimo no nome de Jesus. Quem não me conhece, eu sou o pastor Vitor. Todos os dias eu coloco uma mensagem do reino de Deus aí nas redes sociais. Segue a gente, nos ajuda, dá o joinha, dá o like, inscreve nos nossos canais, nossas redes sociais, né? No YouTube é Cristo Reina Pregações, TikTok é @Vitor Nunes, também no Quai. Deus abençoe você muitíssimo no nome de Jesus.